Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Atitude Empreendedora com vocês, Reginele Sampaio, direto de Valladolid, na Espanha. Gente, que calor nós estamos passando aqui, mas eu faço o exercício diário de não reclamar, agradecer, porque eu mesma falo que prefiro o calor do que o frio, então estou fazendo aí diariamente esse exercício. Seguimos com a série Marketing Digital, tema escolhido pelos meus seguidores lá da outra rede social. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu comentário, eu vou amar ler o seu comentário. Compartilha com as amigas também. Nós estamos na série sobre marketing digital e hoje nós vamos falar sobre o conteúdo que vende. Como você pode parar de postar por obrigação e começar a gerar clientes, começar a criar posts para você gerar valor. Então a palavra da semana é valor. As pessoas, elas não compram porque você posta todos os dias. A grande verdade é que elas não estão nem aí para o que você posta. Ninguém tá querendo saber sobre a sua vida, ninguém tá querendo ouvir as suas histórias, ninguém tá preocupado se amanhã você vai postar novamente, se você vai aparecer, se você não vai aparecer. As pessoas, elas estão preocupadas com elas próprias. Muitas empreendedoras se perdem criando conteúdos para alimentar o seu próprio ego. Eu sempre falo para as minhas mentoradas: você cria conteúdo para se comunicar com o seu cliente, para resolver uma dor, um problema que o cliente tem, não para alimentar o seu ego, mostrar o seu shape, a sua roupa nova, a sua bolsa nova, não. Isso é quando você já tem uma audiência fiel, uma comunidade forte, aí sim, tudo que você posta vira objeto de desejo. Se você for famosa, já tiver aí uma audiência grande, uma comunidade, aí sim. Caso contrário, esquece. Se você for uma empreendedora que está ali na luta diária, lutando para crescer, saiba que você é apenas mais uma. Como se diz, seja bem-vinda ao clube. Então, esse é o programa Atitude Empreendedora, onde a sua atitude conecta com o seu propósito. Está começando mais um episódio. Esse é um programa para mulheres que desejam construir negócios fortes, desejam construir um negócio lucrativo e com propósito. Eu sou a Reginele Sampaio, direto da cidade de Valladolid, na Espanha. E hoje eu quero que você entenda que empreender não é apenas vender. Empreender é transformar vidas. Então sejam muito bem-vindas a mais esse episódio. No programa passado, nós conversamos sobre uma frase que resume, um pouco do marketing digital. Nós focamos um pouco no Instagram, apesar de que o marketing digital não se resume ao Instagram, tá? E no programa passado nós falamos que Instagram é vitrine e não um milagre. Hoje nós vamos dar o próximo passo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a necessidade de aparecer. Você tem ou não essa necessidade, esse dever, essa obrigação? Porque muitos gurus do marketing digital, eles falam como se fosse uma obrigação. Você tem que aparecer se você quiser vender. E a grande verdade é que muitos grandes players nem aparecem. Tem um dos mentores que ajuda a criar e-books e vender no automático. Gente, ele não aparece. Ele começou a aparecer agora porque ele se tornou mentor e ele quer alcançar muitas pessoas. Mas ele não se tornou milionário aparecendo.
Ele está aparecendo agora, porque agora ele está cumprindo um propósito. Então, são duas coisas totalmente diferentes. Então, hoje eu quero que você entenda que talvez te disseram em algum momento que você precisa aparecer, como se fosse uma obrigação. E não é uma obrigação, tá? Você pode criar conteúdo sem aparecer. Mas, claro, uma coisa é clara. Você se tornando a marca da sua, a cara, né, da sua empresa, a cara da sua marca, a garota propaganda da sua marca, isso vai fazer com que as coisas se tornem, eu não diria mais fácil, tá? Mas melhores para você. Então, eu quero hoje desmistificar alguns mitos. Eu sei que muitos dias você acorda e fala assim, o que eu vou postar hoje? É o que eu mais escuto nas minhas mentorias, não sei o que postar. Então, essa é a pergunta que eu escuto em todos os lugares, eu vejo muita gente falando sobre isso. Muitas pessoas, elas acordam, abrem o Instagram e pensam, o que será que eu publico hoje? Gente, isso é um grande erro, tá? Porque quem comunica com propósito não cria conteúdos para preencher um espaço, como se fosse uma obrigação. A tarefa do dia é fazer mais um post e postar. Aí eu fiz, pronto, tô livre. Já cumpri com a minha obrigação. E não é assim. Quando você cria conteúdo para resolver problemas, você entende que você está gerando valor na vida dos seus clientes, na vida de quem está te seguindo. Então, antes de alguém comprar de você, essa pessoa precisa perceber o valor que existe no que você está oferecendo. Porque se a pessoa não enxergar valor, esquece. Você precisa preparar o cliente para a venda. Se você não preparar, não tem como. Mesmo sem aparecer. Sem aparecer, você precisa colocar case de sucesso. Você precisa ter provas sociais. Você precisa mostrar para quem é e para quem não é, tá? Para você, como se diz, afastar os curiosos. Você precisa fazer várias coisas, cumprir com vários quesitos, né, na sua página de vendas, para que a venda aconteça. Então vamos começar pelo não. Eu gosto sempre de começar pelo não. Sempre quando eu tenho que fazer questionamentos, o que eu não quero? Eu vejo que é muito mais fácil a gente falar o que a gente não tolera, o que a gente não está disposto, do que você falar assim, eu quero isso, eu quero aquilo. Muitas vezes nos falta clareza do seguinte passo, clareza do que a gente quer, do que a gente vai fazer. Então, vamos partir do não. No marketing digital existe uma frase muito importante. As pessoas, elas compram quando elas confiam em você. A confiança, ela não nasce do dia para a noite. Ela nasce de uma construção diária. É por isso que você escuta muito falar que você tem que ser constante, tá? Então, a constância vai criar essa confiança que o cliente precisa ter para adquirir o seu produto ou serviço. Me responda com sinceridade. Pense em você agora. Você compraria um serviço caro de alguém que você acabou de conhecer? Provavelmente não. Você, sempre quando você vai comprar algo, você pesquisa, você observa, você acompanha, você lê os comentários, né? Lá nas páginas da China, né?
É bom a gente ver os comentários, ver se tem fotos reais, porque muitas vezes eles colocam umas modelos que não tem nada a ver com a realidade. E aí hoje em dia com a inteligência artificial dá até para criar uma modelo virtual, né? Uma modelo de IA, uma pessoa que nem existe. Então é bom a gente ir para os comentários, leia os comentários. É bom você observar as fotos reais que os clientes mandam, porque muitas vezes também a peça, né, não tem nada a ver, principalmente quando é roupa. Muitas vezes não tem nada a ver com o que você viu no catálogo. Então, a gente gosta, né, de fazer essa pesquisa, de olhar vídeos, de fazer uma análise. Os seus clientes, eles fazem exatamente a mesma coisa. Cada publicação é uma oportunidade para você responder as perguntas dos seus clientes. Para você responder perguntas que muitas vezes nem eles fizeram. Sabe aquela sensação assim, nossa, parece que ela me conhece. Nossa, parece que ela está aqui do meu lado me vendo. Nossa, parece que ela leu o meu pensamento. Você já teve essa sensação quando você viu um vídeo, quando você viu um post, um carrossel? Pois é, exatamente. Quando nós vamos criar o nosso avatar, né, o nosso cliente ideal, geralmente a gente olha para as informações demográficas. O sexo, a idade, onde que mora. Aí a gente cria um avatar que parece às vezes até com a nossa vizinha. Isso é um grande erro. Você tem que olhar para as informações psicossomáticas, tá? Você tem que olhar porque nós somos seres humanos. E o que os seres humanos têm? Desejos, medos, sonhos, metas. Então você tem que olhar para a parte psicológica, né? Você tem que olhar para a área sentimental. O que a sua cliente ideal, o que ela sente, quais são os anseios que ela tem, o que ela tem medo. Porque quando você constrói um avatar com essas informações, você tem a oportunidade de criar conteúdos que você vai responder perguntas que nem a sua cliente ideal te fez. Muitas vezes ela vai ter aquela sensação assim, nossa, eu ainda não tinha pensado nisso. Como que ela sabe que eu estou precisando? Então, é essa a sensação que você tem que causar nos seus seguidores. Quando você conseguir causar essa sensação, parabéns. Você começou a sair do modo invisível para você se tornar alguém relevante, alguém que gera valor na vida das pessoas. Então, o conteúdo, ele não tem que ser criado apenas para entreter. O entretenimento é importante, porque hoje em dia, quais são os nossos canais de aquisição de clientes? Redes sociais. E as pessoas, elas não entram nas redes sociais para comprar. Elas entram nas redes sociais para socializar, né? Para passar ali um tempinho, rir um pouco com um Reels engraçado. Elas entram para ver o que as pessoas estão falando, fazendo. Então ninguém compra, ninguém entra para comprar. A compra acontece quando você consegue criar um conteúdo de valor que faz com que a pessoa tome a decisão. Então é isso que você tem que ter em consideração. Cada publicação é uma oportunidade de você responder perguntas que o seu próprio cliente ainda não te fez. Por isso que o seu conteúdo tem que ser bem planejado. Ele tem que ter um pouco de educação, um pouco de relacionamento, um pouco de construção de autoridade. Tem gente que foca só em um desses pilares. E não é assim que você vai conquistar os seus clientes ideais. Então, quais são os 4 tipos de conteúdos que educam? Nós temos aí, então, quais são
os 4 tipos de conteúdo que todo empreendedor precisa criar. Em primeiro lugar, nós temos os conteúdos que educam. Esses conteúdos, ele ensina, ele tira dúvidas, ele mostra que você entende do que você está falando. Por exemplo, 5 erros que impedem você de vender mais. Então, quando você traz essa informação, esse conhecimento, a pessoa vai falar assim, uau, ela sabe o que ela está falando. Ela já aprendeu isso na prática. Não é somente teoria. Então, esse conteúdo ajuda bastante para você validar a sua autoridade. Apesar de que ele é um conteúdo de educação. Conteúdo que conecta está em segundo lugar. As pessoas compram de pessoas. É por isso que eu sou a especialista de comunicação e posicionamento que não defende perfil empresarial com logo sem o dono, né? Eu creio que usar o seu logo é importante, ter uma identidade visual bem definida é importante, você cuidar de todos os detalhes do seu negócio, você ter aí uma frase, um bordão, tudo isso é importante. Mas mais importante do que isso é quem está por trás. Você não precisa aparecer, mas se você mostrar os seus bastidores, as dificuldades que você passa, automaticamente você já está gerando uma confiança, você está construindo essa confiança. Então não tem erro. É uma equação que dá totalmente certo, tá bom? Então, pessoas compram de pessoas. Mostre a sua história, os seus desafios, os seus bastidores, a sua missão, os seus anseios, você realizando os seus sonhos, os valores que você defende, tudo que você achar relevante, tá? Porque nem tudo precisa mostrar. Quando você for postar algo, pergunte assim: isso aqui vai me afastar ou me aproximar da minha nova versão da vida que eu quero construir, do futuro que eu quero ter? Se a resposta é não, não vai me aproximar, esquece. Não faz sentido, tá? Então, se a resposta é sim, vá em frente, poste, faça tudo o que tem que fazer e as vendas vão vir. Porque quando você compartilha a sua caminhada, você gera nas pessoas que estão vendo identificação. As pessoas se identificam. Elas olham e falam assim, uau, a vida dela não é tão perfeita, tá vendo? Ela também tem problemas. Uau, olha só, ela também está chorando hoje, ela também teve dificuldade hoje, o carro dela também estragou. Porque muitas vezes os criadores de conteúdos mostram uma vida perfeita, uma perfeição, gente, que sinceramente não existe. Não tem como você querer vender uma vida perfeita, porque ela não existe. A perfeição não existe. Eu costumo dizer, perfeito só Jesus. Só ele conseguiu ser perfeito. Nós não conseguimos. O terceiro tipo de conteúdo é o conteúdo que gera autoridade. Você mostrar seus resultados, você mostrar os seus clientes, o antes e o depois, os depoimentos, os estudos, as experiências, para que quem vê pense assim, uau, ela realmente sabe o que ela faz. Qual é o grande erro aqui? Muitos profissionais focam só no antes e depois. Principalmente as profissionais da área da estética e da beleza. Aí você vai ver o perfil, tá lá, cheio de antes e depois, só cabelo, 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 cabelo. Só sobrancelha, só unha, não tem mais nada. Aí cria aquele perfil catálogo. Gente,
perfil catálogo não funciona. Não funciona. Se funcionasse, muita gente estaria vendendo bastante, porque é o que a gente mais vê por aí. O número 4 é o conteúdo que vende. Esse também é um grande erro que eu vejo muito. As pessoas criarem conteúdos para conectar, para gerar autoridade. Tem gente que foca tanto na parte da autoridade que perde até o sentido. Deixa de ser um conteúdo de autoridade e vira um conteúdo para inflar o ego. Não cometa esse erro. Você tem que ter os 4 conteúdos. E a sua oferta tem que ser redonda. O que é uma oferta redonda? Para quem eu vendo, como eu resolvo o problema da pessoa, por que eu vendo, como que ela vai atingir o resultado. Então, você tem que levar o cliente ao passo a passo. É sobre o cliente, não é sobre você. As mentoras, muitas não conseguem vender porque foca em mostrar os resultados. Os seus resultados próprios não vende. O que vende é a transformação que você gera na vida dos outros. É o resultado que você ajuda o outro a alcançar. É isso que vende, tá? Então, não foque em um item só. Mostra a transformação, explica quem você é, mostra os benefícios e convide para agir. Porque vender todos os dias não significa fazer promoção. Vender todos os dias significa o cliente seguir um passo a passo até ele conseguir comprar. Tem muita gente que sabe o que você faz, sabe quem você é, respeita o que você faz, acompanha tudo, mas nunca comprou nada de você. Eu vejo muitos perfis que têm mais de 1 milhão de seguidores, nunca gerou uma renda, nunca gerou receita. Por quê? Porque se preocupou em criar uma comunidade que acha os vídeos da pessoa engraçado, que gosta de acompanhar a realidade da pessoa. Nesse caso aqui eu defendo a Virgínia, porque ela mostra a rotina dela. No meu ponto de vista, ela mostra até demais a vida dela. Isso daí traz consequências, que é o que a gente vê. Todo mundo dando opinião, todo mundo se metendo, todo mundo criticando, todo mundo achando que sabe o que é melhor para ela. Mas enfim, cada um tem a vida que escolhe ter. Mas ela mostra os bastidores vendendo, não é à toa. Ela mostra ela usando o perfume da marca dela, usando os produtos da marca dela, então ela vende bastante. Isso eu chamo de ser intencional. Não mostrar bastidor, mostrar vida pessoal por mostrar, para aparecer para alguém. Então, o que nós temos que ter em conta aqui é qual o objetivo que você quer alcançar. Agora nós vamos falar de algo muito importante. O maior erro de quem produz conteúdo. O maior erro de quem produz conteúdo é ficar pensando apenas em si mesmo. Como eu digo, alimentar o seu ego. Então, quais são as perguntas que você tem que se fazer? O que eu quero falar hoje? O que o meu cliente precisa ouvir hoje? Mais importante sobre saber o que você quer falar é o que o seu cliente precisa ouvir. Porque muitas vezes a transformação que você gera, o cliente está tão bloqueado nas dificuldades dele, na vida dele, que ele nem sabe que você traz essa solução. Então, o que ele precisa ouvir hoje para que ele possa te procurar e resolver esse problema? Então, foque nisso. O que o meu cliente precisa ouvir? O segundo exemplo. Quando você muda a perspectiva, tudo muda. Você deixa de criar publicações aleatórias e você passa a construir uma comunicação estratégica. Então, o que você precisa lembrar? Você precisa lembrar que as pessoas, elas não seguem perfis.
elas seguem soluções. Foque nisso, que eu tenho certeza que você vai ter grandes resultados. Chegou a hora do quadro Atitude em Ação. Então, quem já me segue, quem é da época que eu era professora de idiomas, já sabe que tem que ter um caderno e uma caneta para você anotar tudo. Então, no quadro Atitude em Ação, você vai pegar uma folha e vai escrever o seguinte. Escreva os 10 maiores problemas do seu cliente. Aí, depois que você escrever, fazer essa lista, você vai responder. Quantos deles você já explicou nas suas redes sociais? Se a resposta for poucos, você acabou de encontrar as suas próximas publicações. Mas nunca diga que você está sem ideias. Gente, hoje em dia, não tem como falar que você não tem ideia de publicação. Dá para você ir na aba Explorar, pesquisar o seu tema, baixar os vídeos, transcrever os vídeos, pedir qualquer inteligência artificial para te ajudar a criar posts baseados nessa transcrição. Se você não quiser aparecer, dá até para você criar um avatar, ou então você gravar do jeito que você está e mudar o cenário, mudar sua roupa. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Hoje em dia tá muito fácil criar conteúdo. E se de tudo que eu mencionei aqui você não sabe como que faz, você está ficando para trás. Sinto muito te informar, mas a inteligência artificial, cada dia tem uma novidade. Cada dia tem uma nova atualização. E você tem que ficar antenada. Porque quem não está antenada está ficando para trás. Então, enquanto existir um problema do cliente sem resposta, existe um conteúdo para você produzir. E quando você tem clareza de qual problema você resolve, gente, dá para fazer uma lista de coisas. Não tem como você falar para mim a essas alturas do campeonato que você não sabe o que postar. Agora nós vamos para o quadro Comunicação que Transforma. Troque frases como tenho vagas por frases como você está cansada de tentar sozinha e não conseguir resultados? Eu posso te ajudar. O tal do agenda aberta. A mim que me importa se a sua agenda está aberta. Eu não estou preocupada se a sua agenda está aberta. Eu estou preocupada se eu tenho que fazer a sobrancelha. Eu estou preocupada se eu tenho que fazer a minha unha. Gente, foca na informação da maneira correta. Venda da maneira correta. Se comunique da maneira correta. O foco não pode ser você. O foco tem que ser o cliente. Então, a agenda aberta já está batido. Ficou para trás. Ele já morreu há muito tempo. Outra coisa que você precisa levar em consideração. Tenho vagas. E o que vai mudar a minha vida se você está com vagas abertas? Nada. Então foca em vou te ajudar a solucionar tal problema. Aí sim você coloca lá um lugar que a pessoa tem que ir para solucionar esse problema. Aí a palavra vagas abertas pode aparecer. Mas a palavra vagas abertas sozinha não vai trazer uma venda. Ela não vai converter. Agora nós vamos trazer para vocês o quadro Ferramenta da Semana. Você vai criar uma lista chamada 100 dúvidas do meu cliente. Pode usar inteligência artificial, tá? Tá liberado você usar, não se preocupe que ninguém vai usar uma ferramenta para detectar que você usou. Então, durante a semana, você vai anotar todas as perguntas que você ouvir no seu WhatsApp, nas suas redes sociais, no direct, nos comentários, nos atendimentos.
Ai, Regi, mas eu não tenho clientes ainda. É a hora de você ir no perfil da blogueira que você segue, da sua concorrência, e pesquisar quais são as principais perguntas que as pessoas estão fazendo lá. É o que eu chamo de ir pra rua. Ir pra rua é você ir atrás da informação que você precisa para trazer as pessoas até você. Não adianta você ter uma vitrine bonita, porque o Instagram é uma vitrine, e ela estiver ali abandonada, não tiver ninguém olhando. Então, além da manutenção que você tem que fazer nessa vitrine, você ainda precisa ter pessoas passando na porta. Se não tiver fluxo de pessoas, não resolve. Então, você vai anotar essas perguntas, e cada pergunta vale pelo menos um conteúdo. Quando você aprende a ouvir o seu cliente, você nunca mais fica sem assunto. Até quando você está em um momento de lazer com a família, você já começa a ter insights. Você começa a olhar para outros negócios e ter insights. Gente, tudo vira conteúdo hoje em dia. Você não precisa ficar focada na música viral, na trend viral, ficar presa a hashtags, a coisas que já não funcionam. Eu quero trazer para vocês uma reflexão. Eu vou citar agora Provérbios 16, 24. Lá diz assim: as palavras agradáveis são como favo de mel, doce para a alma e medicina para o corpo. As palavras abertas, elas podem abrir portas. Elas podem fortalecer as pessoas, inspirar decisões. A sua comunicação, ela tem que ser usada para servir. E quem serve bem, vende melhor. Então, eu quero que você se atente a todos esses detalhes que eu trouxe aqui para você. E eu quero que você faça uma reflexão. Qual é a sua maior dificuldade na hora de criar conteúdo? Você não sabe o que falar, ou você tem medo de aparecer, falta organização, ou você posta muito, mas ninguém compra? Então eu quero propor para você um desafio. Durante os próximos 7 dias, você vai publicar um conteúdo respondendo uma dúvida real do seu cliente. Não tente impressionar, tente ajudar. E depois você vai observar quais as mensagens que você vai resolver. Porque quem cria conteúdo para aparecer ganha visualizações. Mas quem cria para servir conquista clientes, e esses clientes se tornam fiéis. Chegamos ao fim de mais um episódio do programa Atitude Empreendedora. Hoje nós aprendemos que o conteúdo não é quantidade, é sobre qualidade, é sobre estratégia, é sobre ser intencional. Aprendemos que você não deve publicar por obrigação, só para você dar o check lá na tarefinha do dia. Porque você precisa comunicar com propósito. Gente, as pessoas percebem quem faz por amor, quem faz por necessidade, quem faz por fazer de qualquer jeito. As pessoas percebem. A sua autoridade digital, ela depende de ações muito simples que você só precisa ajustar. E não percam, na próxima semana nós vamos falar sobre um tema que pode transformar completamente o seu posicionamento digital. Nós vamos falar sobre autoridade digital. Porque algumas pessoas são lembradas e outras são ignoradas. Eu sou a Reginele Sampaio e eu quero deixar uma última reflexão para você. Quando você entrega valor antes da venda, o cliente ele chega até você com muito mais confiança. Continue aprendendo, continue comunicando e, acima de tudo, continue tendo atitude. Um beijo e até mais. Tchau, tchau.